Olá, glória a Deus. Estou um pouco cansada, estava de plantão ontem, estava aqui descansando, mas tirei um tempinho aqui para falar com Deus, né? Quando nós falamos, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a palavra dele, nós conversamos com ele. Amém? E à medida que a nossa capacidade de ouvir aumenta, cresce também, aleluia, a nossa capacidade de conversar com ele. Amém? E eu estava aqui conversando com Deus, né? E lendo aqui em Daniel, onde fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles, por não se prostrar diante daquela imagem, por não se dobrar diante daquela imagem que o rei Nabucodonosor mandou fazer, eles foram jogados dentro da fornalha ardente. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, para que não tivesse nenhum motivo, para que não houvesse nenhuma maneira daqueles 3 jovens judeus escaparem. Amém? Por que eles não adoraram aquela estátua? Por que eles não se dobraram? Porque eles serviam um Deus verdadeiro. Porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam que independentemente de qualquer situação, independentemente do que eles viessem sofrer, do que eles viessem passar, até mesmo a ponto deles colocarem as suas próprias vidas em risco, eles jamais negariam o Deus, o eu sou. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a porta de escape, eu sou a saída para aqueles que estão sem saber o que fazer. Eu sou a porta de escape para aqueles que estão precisando de um escape. Eu sou o livramento para aqueles que estão precisando de livramento. Eu sou a porta das ovelhas para aqueles que estão precisando de salvação. O eu sou a fonte da vida, eu sou a pedra, aleluia. Eu sou a videira verdadeira, é isso que o Senhor diz, o eu sou. Então, independentemente deles serem ameaçados, de que se eles não se dobrassem, eles seriam lançados, eles não negaram a sua fé. Eles jamais desobedeceram o Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Amém? Eles obedeceram o mandamento de Deus, aleluia, glórias a Deus. Mesmo pondo as suas vidas em risco, eles não deixaram de obedecer. Eles continuaram fielmente servindo um Deus que tem um poder grande, né? E um testemunho, uma fé, amém? E uma vontade de confiar no Deus que eles serviam, amém? Eles jamais se deixaram se abalar, mesmo sabendo que naquele momento ali ou eles adoravam ao Senhor, ou eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente, de sobremaneira tão ardente, que a Bíblia nos diz que aquelas chamas estavam tão acesas, estavam tão quentes, que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles foram queimados, eles foram mortos. Amém? Então, mesmo eles sabendo que ali eles estariam arriscando as suas vidas, quando o rei Nabucodonosor dá uma segunda chance, quando aqueles homens, né, chegam até o rei e diz: olha, rei, aqueles homens, aqueles judeus que têm uma função aí no palácio, no governo, eles
eles não estão adorando a estátua que tu mandou fazer. Eles não estão se prostrando. Então o rei ficou ali irado e ele vai até Sadraque, Mesaque e Abednego e impõe ali uma segunda chance, né? Olha, vocês não adoraram. Agora, pois, estáis disposto, no 15 diz, agora, pois, está disposto, quando ouvirdes o som das trombetas, o som dos instrumentos, das harpas, lançando, adorardes, sereis o mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vocês para livrar das minhas mãos? Então, Nabucodonosor, ele vai ali até Sadraque, Mesaque e Abednego e ele diz, olha, estou dando uma segunda chance para vocês. Se vocês não adorar a estátua que eu fiz, vocês serão imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vocês servem para livrar das minhas mãos? O rei Nabucodonosor, ele era tão doido, tão ignorante, que ele achava que ele tinha poder mais do que o Senhor, sendo que foi o próprio Deus que permitiu que Nabucodonosor vencesse e se apoderasse do rei, levasse algumas coisas, né? Aqui mais adiante, se você for ler, você vai entender que o próprio Deus permitiu o reinado de Nabucodonosor. Então ele se achava grande, que não existia poder maior sobre aquele lugar, a não ser o poder dele. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles respondem ao rei. Ele diz assim, o rei, se o nosso Deus, quem servimos, quiser, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Amém? Então isso é você ter uma confiança no Deus que você serve. Isso é você ter a plena convicção do Deus tão poderoso, do Deus tão tremendo, do Deus imutável, invencível, inabalável, do Deus incomparável. Não há outro que possa ser comparado a esse Deus. Só que Nabucodonosor, ele tinha um conhecimento tão raso, ele tinha uma arrogância, uma tolice tão grande sobre ele, que ele achava que ele tinha todo o poder, que aquele reinado ali era por mérito dele, por ele se achar o tal, não sabendo ele que foi o próprio Deus que permitiu o reinado dele, né? Então, o que Sadraque, Mesaque e Abednego diz é, se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar. Se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha de fogo, ele pode nos livrar das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser, não tem problema não, eu vou continuar firme e fiel, reto, temente, obedecendo os mandamentos do rei de Israel, do Deus o Todo-Poderoso. Ou seja, irmãos, independentemente da situação, independentemente da luta, do problema, da luta financeira, do problema financeiro, do problema familiar, independentemente se você está correndo risco de vida, não se prostre diante desses problemas, não se deixe abater por estes problemas. Mas sirva um Deus verdadeiramente, tenha plena convicção do Deus que você serve, que o Deus que você serve, ele tem poder para te livrar da fornalha de fogo, da fornalha ardente, das mãos dos opressores, das mãos dos inimigos que têm se levantado contra a sua vida. Você não precisa temer, você não precisa se prostrar diante desses problemas, não.
Você não precisa se prostrar diante de estátua. Que tamanho é a estátua? Que tamanho é o problema que tem aparecido até a tua vida? Que tamanho é esse problema que tem te apavorado, que tem feito você se curvar, que tem feito você chorar, que tem feito você se desanimar? Não temas. Tenha uma fé inabalável, não tema, porque o Deus que você serve, ele tem poder para te livrar de qualquer situação. Não temas. A palavra é não temas, tenha fé. Não se proste, não se curve diante da situação. Não se curve diante dos seus problemas. Amém? Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens, é o que eu falei no começo, que as chamas estavam tão acesas que mataram os homens que jogaram eles lá dentro. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. E o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens atados dentro do fogo? Responderam eles: sim, rei, foram 3. E o rei diz assim: e por que então que eu estou vendo 4 passeando no meio da fornalha? Por que eu estou vendo 4 andando ali e tem um homem ali como se fosse um filho dos deuses, semelhante, parecido? Ou seja, irmão, não tenha medo, não temas. Aquele que te chamou, ele tem poder para te livrar, para fechar a boca dos leões, para aquecer, para apagar o fogo que tem vindo para te queimar, a chama ardente que tem vindo para te sapecar, para te queimar. O Senhor, o Deus de Israel, ele tem poder para te fazer passear no meio do fogo, para te fazer caminhar sobre as águas. Ele tem poder para te fazer passar no meio do oceano e nenhum fogo vai te queimar. Você não vai se afogar. Aleluia. O que você precisa fazer? Você só precisa adorar, continuar retamente adorando este Deus, não deixar com que os problemas venham te acometer, aleluia, não deixar com que os problemas venham te aprisionar, venham te entristecer, venham fazer você andar de cabeça baixa. Chega uma época em que nós estamos tão bem com Deus, nós estamos andando de sobremaneira, sobrenatural, de maneira extraordinária com Deus. E em tudo que nós faz, nós vê Deus caminhando conosco, nós vê os passos, nós conseguimos perceber os passos de Jesus andando. Uma certa vez um homem estava no auge da sua vida com Deus, estava vivendo o seu primeiro amor, e tudo ia de bem, tudo ia de bem, tudo que ele fazia dava super certo. E ele andando na areia, na praia, ele percebe os passos de Jesus andando com ele. Só que chega um momento que a luta veio veio tamanha para a vida dele, que ele deixou de olhar para os passos de Jesus. Ele deixou de olhar para o alvo que era Jesus. E começou a olhar os seus problemas. Veio o problema financeiro, a luta familiar. Veio o problema familiar. Veio as confusões. Veio as aflições. Veio tudo aquilo que vem no dia a dia para nos afrontar, para nos entristecer, para nos tirar da presença do Senhor. A ponto daquele homem não perceber mais que Jesus estava ali andando com ele. Aquele homem estava tão cansado, aquele homem estava tão abatido, que ele já andava na praia e ele já não via os passos de Jesus caminhando lado a lado com ele. E aí ele começou a dizer: até Jesus me abandonou, até Jesus me deixou. O problema está tão grande que eu estou andando sozinho, até Jesus me abandonou, me deixou de lado. Aleluias. Glórias a Deus. Só que quando ele chega lá na frente, ele percebe que as pegadas que ele estava vendo não era dele.
E as pegadas que ele estava vendo eram as pegadas de Jesus. O que eu quero dizer para você, aquele homem pensava, devido à luta que ele vinha passando, devido à situação que ele se encontrou, ele achou que Jesus tinha abandonado ele. Ele estava tão cansado que ele não dava mais conta de andar. E era Jesus que estava carregando aquele homem. E ele percebeu que aquelas pegadas não era dele, mas sim de Jesus, porque Jesus já estava carregando, era ele no colo, e ele não estava percebendo. Amém? O que eu quero dizer para você? Ei, quando você cansar, quando você disser, não aguento mais, Senhor, não estou mais aguentando, deixa eu te dizer, é o próprio Jesus que vai te carregar no colo, viu? Então descansa o teu coração, recebe esta palavra da parte do Senhor, descansa o teu coração, quando as lutas, quando a aflição, a tempestade ser tão grande, quando vir os levantes, quando vir os inimigos para te atacar, ei, nunca esqueça, Jesus, ele está do teu lado, ou ele caminha contigo, ou ele te carrega, amém? Então recebe esta palavra da parte do Senhor para a tua vida, para a tua casa, é a palavra que o Senhor liberou para mim nesta tarde, amém? E eu estou muito cansada, mas foi a palavra que o Senhor trouxe para mim, revelar para vocês, trazer ao coração de vocês, amém? E eu vou encerrar porque senão o vídeo vai ficar muito longo, glórias a Deus. Que Deus abençoe e que você continue firme, independentemente de qualquer situação, de qualquer luta que você tenha vivido, tenha enfrentado. Continue fielmente, firmemente, temente ao Senhor, continue firmemente na presença de Deus e confiando que Ele tem o poder para acalmar, para te fazer atravessar o mar, a tempestade, para te fazer caminhar dentro da fornalha, para te fazer passear no meio dos leões, tá bom? Então descansa o teu coração, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.